Bom, pessoal, então eu comecei a introduzir na aula passada, eu dei algumas motivações e introduzi a questão daquela que eu estou chamando de álgebra do espaço-tempo. Eu vou agora falar um pouco mais precisamente sobre o que a gente está fazendo e aí a gente vai trabalhar um pouco para ver como é que a gente pode usar essa álgebra para extrair fórmulas, equações relacionadas à relatividade restrita de forma mais natural, né? Ou seja, fica um pouco mais simples do que você usar CDC no sistema de coordenadas e calcular todas as componentes de um vetor, certo? E não só isso, eu acho que o fato de que quando você introduz objetos geométricos com uma interpretação mais ampla, você acaba sendo capaz de interpretar partes da sua conta que sem eles você não poderia, né? Então, como a gente falou na aula passada, a gente tem isso aqui que a gente chama de álgebra do espaço-tempo. Então, essa álgebra aqui a gente chama de... Alguns chamam assim, 1, 3. É só para dizer que é uma álgebra de Clifford e que o produto interno é do tipo de Minkowski, né? Com uma direção temporal e 3 espaciais. E de forma bastante informal, eu vou aqui definir que essa álgebra é composta por um espaço vetorial, tá? Com esses elementos. Ou seja, eu tenho um elemento que é o elemento 1, tá certo? Que representa os escalares, né? Eu tenho aqui os meus 4 vetores, tá certo? Eu tenho aqui os bivetores, ok? Então eu tenho um elemento desse, eu tenho 4 desse, a gente contou na aula passada, nós temos 6 desses aqui, tá certo? Aqui a gente tem o mi, ni, alfa, tá certo? A gente tem a gente tem 4 caras desse aqui, né? Porque como isso aqui, se vocês lembram, é aquele produto antissimetrizado, então quando a gente antissimetriza sobre os 3 aqui, as únicas combinações que a gente tem aqui é do tipo 0, 1, 2, ou 0, 1, 3, ou 0, 2, 3, ou seja, sempre faltando um dos 4 componentes. Por isso que tem 4 aqui. Quando falta o 0, quando falta o 1, quando falta o 2, quando falta o 3. E, finalmente, nós temos esse último cara aqui, que como só existe uma combinação para ele, eu já escrevo assim direto. E1, E2, E3. Certo? Então, tem um cara desse aqui. Então, você vê que a gente tem aqui num total, né? 6, 10, 11, 15... Peraí, que eu fiz errado. 6, 10, 14, 15... Tá certo, 16. 16. Né? 4 vezes 4. Ok. Então, a gente tem, né, dados W e U pertencente a esse negócio aqui. Certo? A gente define W, U como um elemento da álgebra. Certo? A gente tem esse produto aqui. Esse produto é o produto que não tem nenhum ponto nem a cunha. É simplesmente o produto da álgebra, tá certo? Só que existem vínculos sobre esse produto, certo? Ou seja, a gente tem... a partir dele, a gente define esse cara aqui, que ele é definido como WU mais UW sobre 2, tá certo? E WU é igual a WU menos UW sobre 2. Tá certo? São as suas definições. Então, veja, aqui eu introduzi o produto. Aqui eu estou só definindo símbolos, tá? Ou seja, eu estou introduzindo o significado desse símbolo aqui e o significado desse símbolo aqui, ok? E o vínculo é que a gente tem uma base tal que e mi ponto e ni é igual a eta mini, tá certo? Ou seja, esses caras aqui, pessoal, são componentes, tá? São números. Então isso aqui é aquilo lá. Quando a gente bota 0, 0 vai dar menos 1. Quando a gente bota 1, 1 dá 1. Quando bota 1, 2 dá 0, entendeu? Aqui não. Aqui é um produto da minha álgebra, certo? Ou seja, é esse cara aqui, nada mais é do que esse produto aqui, que é escrito em termos desse produto aqui. Como eu falei para vocês na outra aula,
quando isso aqui foi encontrado pela primeira vez pelo Dirac, né, não que isso não existisse em outras áreas da matemática, já existia, mas ele na hora quis representar esses objetos como matrizes, tá certo? Quando você representa esses caras como matrizes, aqui tem que botar uma matriz de identidade, tá? 4×4. Mas a gente não vai colocar isso, a gente vai definir a álgebra como contendo elementos, inclusive ela contém esse elemento aqui, tá certo? Então qualquer número vezes o número 1 é parte da minha álgebra. E isso aqui nada mais é do que um pedaço da minha álgebra, contra um pedaço da minha álgebra, dando um terceiro pedaço da minha álgebra, certo? Inclusive, não sei se vai ter muita utilidade para a gente, mas na álgebra de Clifford você pode ter o que a gente chama de multivetor, que é uma combinação de todos os caras, tá certo? Que, de certa forma, seria uma matriz 4×4 arbitrária, certo? Bom, esse cara aqui, W.U, a gente pode muito bem, como isso aqui é uma álgebra e eu estou dizendo que esses caras aqui são vetores, né? Esses caras aqui eu não falei o que eram ainda. Vamos dizer que esses caras são vetores. Ou seja, se W é um vetor, ou se quiser chamar quadrivetor, tanto faz, W pode ser escrito assim, W, Mi, E, Mi, tá certo? Então, W é um vetor, eu estou usando U é vetor, então, V, deixa eu ver o que eu fiz W, W.U pode ser escrito assim, W, Mi, E, Mi, ponto, U, Mi, E, Ni, E, Ni, tá certo? Mas a gente usa a nossa expressão e vai ter o quê? W, Mi, U, Ni, Eta, Mini, tá certo? Mas isso aqui é justamente o nosso W, Mi, U, Ni, Eta, Mini, tanto faz, tá certo? A gente já definiu o subir e descer de índices, então isso aqui é o que a gente chama de produto interno, tá? Produto interno. Eu gosto de colocar essas aspas aqui porque esse cara aqui não tem necessariamente, depende de onde você está tirando a definição do termo produto interno, isso aqui não é um produto interno de fato, porque como eu mostrei para vocês, esse produto ele pode dar zero, mesmo quando os vetores não são zero, e assim por diante, tá certo? Mas além disso, a gente ainda pode calcular agora esse cara aqui, para esses dois vetores, tá certo? Então, a gente pode aqui escrever o nosso W, isso aqui novamente vai ficar igual a esse cara aqui, W, Mi, E, Mi, esse cara cunha ou externo, que a gente pode chamar, U, Ni, E, Ni. Mas isso aqui é W, Mi, U, Ni, E, Mi, E, Ni. Certo? Só que veja, esse cara aqui é antissimétrico. É fácil ver que se eu trocar um pelo outro, eu ganho só um sinal de menos na frente. Mas se isso é verdade, eu posso escrever isso aqui assim, ó, esse cara é igual ao meio de W, Mi, U, Ni, E, Mi, E, Ni, menos, vou botar aqui um parênteses, W, Mi, U, Ni, aí eu troquei a ordem aqui para ganhar um menos, fica E, Ni, E, Mi. Certo? Mas, novamente, esse cara aqui é um índice mudo, esse cara aqui é um índice mudo. Então, eu posso trocar os índices deles e eu vou obter o quê? Que o meu WU, ele vai ser assim, W, Mi, U, Ni, menos W, Ni, U, Ni, E, Mi, E, Mi. Ou seja, as componentes desse objeto são esse cara que parece um produto vetorial, tá certo? Como a gente já viu lá atrás, esse produto vetorial, a gente define normalmente, ele é a projeção desse bivetor de volta para um vetor, quando a gente está trabalhando no espaço de 3 dimensões, tá certo? E aqui é um produto externo. Ok? A gente viu a álgebra dos bivetores, a gente viu que a gente pode ter o E0
e o EI, tá certo? Isso aqui é um possível bivetor. E a gente tem o EI, EJ, tá? Para I diferente de J. São os nossos bivetores. Tá? A gente pode calcular o quadrado desses caras, então esse 0 com o I ao quadrado vai ser como? Vai ser E0, EI, E0, EI. Mas isso aqui é o que, pessoal? Esse cara comuta com esse uma vez, a gente já viu que eles anticomutam. Então esse cara comuta com esse cara, ganha um sinal de menos, só que esse ao quadrado dá menos também. Então fica menos uma comutação, menos do quadrado, mais. Esse com esse dá 1. Então aqui fica 1. Tá certo? E a mesma coisa, EI, EJ ao quadrado vai ser EI, EJ, EI, EJ. Como esses caras anticomutam e eles são diferentes, então isso aqui vai dar, esse cara muda de posição uma vez, ganha um sinal de menos. Mas aí fica esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Ambos são iguais a 1, então fica menos 1. Então os bivetores são separados em dois pedaços, né? Tem um pedaço com módulo 1 e um pedaço com módulo menos 1. Tá? São dois tipos. A gente tem os trivetores. Os trivetores, a gente tem o espacial, que vai ser E1, E2, E3. Veja, esse cara, ele representa um conceito de volume tridimensional, tá certo? Mas olha, tanto aqui nos bivetores a gente viu que o conceito de área tem duas classes, as áreas que são espaço-espaço e as áreas que são espaço e tempo. E a gente viu que o papel delas é diferente. A gente viu que esse cara aqui, por ter o módulo negativo, vai ter a ver com uma área no espaço. O espaço, ela gera uma rotação. Enquanto uma área no espaço e no tempo tem módulo 1, vai gerar uma mudança de referencial, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem esse cara que é o volume tridimensional. Porém, quando a gente for escrever os outros, a gente vai ter o quê? Vai ter 0, 1, 2, 0, 2, 3 e 0, 1, 3, tá certo? Esses três volumes aqui você pode pensar, bom, mas é um negócio meio esquisito, né? Duas direções espaciais e uma temporal. O problema é que quando você escreve um volume, esse volume faz sentido como volume no espaço tridimensional, tá certo? Mas o espaço tridimensional é só uma escolha de pontos simultâneos. Se eu faço uma mudança de referencial, naturalmente um desses caras vai se misturar com esses caras, um espacial vai se misturar com o temporal. Então, o que parece ser espacial para um referencial não é para o outro. Então, para descrever volumes tridimensionais em 4 dimensões, eu preciso de 4 volumes diferentes, tá certo? Então, na hora que a gente vai fazer uma integral volumétrica de alguma coisa, esse volume só faz sentido numa seção espacial. Em uma outra seção espacial, esse volume vai envolver o tempo e o espaço da outra. Ok? É fácil ver aqui que esse cara, E1, E2, E3 ao quadrado, vai ser E1, E2, E3, E1, E2, E3. Né? Só que aqui, ó, 1, 2, como estou duas vezes, E1 com E1 é 1. Então, como estou com duas vezes E1 com E1 é 1, então fica simplesmente mais. Fica E2, E3, E2, E3. Mas aí comuta mais uma vez, fica menos, aí fica E2, E2, E3, E3. Então, isso aqui é menos 1. Tá certo? Enquanto aqui, a gente vai ter, eu vou fazer 1, mas os outros vão ser iguais, tá? Esse cara aqui ao quadrado vai ser igual E0, E1, E2, E0, E1, E2. A única coisa que muda nessa lógica aqui é a seguinte, a gente continua comutando duas vezes, mas como tem o E0 envolvido nos dois caros, nas duas potências, nas duas partes da potência, então a gente vai ter um termo de menos 1 a mais. Então, ó, 1, 2, comutou duas vezes, positivo, mas esse cara com esse cara aqui dá negativo. Então esse cara ficou menos E1, E2, E1, E2. Comutou aqui uma vez, menos com menos mais, e vai sobrar então 1. Certo? Nenhuma surpresa até aqui. Bom. O pseudo-vetor, pseudo-escalar, desculpa.
ele vai ser esse cara que a gente chama de I maiúsculo, que ele vai ser E0, E1, E2, E3, tá certo? O que acontece com esse I maiúsculo ao quadrado, pessoal? E0, E1, E2, E3, E0, E1, E2, E3. 1, 2, 3, ímpar. E0 com E0, mais 1 menos 1. Então, vai ficar E1, E2, E3, E1, E2, E3. Mas a gente acabou de fazer esse cara aqui, dá menos 1. Pessoal, vocês perceberam uma coisa engraçada? Nós temos nessa álgebra diversos elementos que não são escalares, mas que ao quadrado dão menos 1. Esse cara é um deles, o pseudo-escalar, ele ao quadrado é igual a menos 1. Aqui a gente tem esse cara aqui, que ao quadrado é igual a menos 1. E a gente tem aqui esses bivetores aqui, que ao quadrado são iguais a menos 1. Tá certo? Bom, se vocês perceberem, quando a gente está trabalhando com física em geral, frequentemente a gente introduz o conjunto dos imaginários, os conjuntos dos números complexos. Quem é o I do complexo? Ou seja, quem são os I's que aparecem quando a gente introduz os números complexos? Eles vão servir genericamente para interpretar um desses objetos aqui, na verdade. Tá certo? Ou seja, quando você está fazendo uma rotação, o I que aparece lá no plano complexo é esse I aqui. Tá certo? Mas quando você está trabalhando com o seu mapa de Rhodes que está levando aqui o seu pseudo-escalar no escalar e vice-versa, é esse I que a gente está trabalhando aqui. Certo? Então, uma das vantagens adicionais dessa álgebra de Clifford, da álgebra do espaço-tempo, é que ela deixa muito claro o sentido geométrico do seu I. Muitas vezes a gente introduz na teoria e a gente simplesmente trabalha, a gente sabe manipular algebricamente, mas a gente não entende que ele tem um significado geométrico. E não só isso, né? Frequentemente você tem mais de um I na sua teoria, mais um no imaginário, né? Unidade imaginária, né? E a gente nem percebe, a gente precisa fazer outro tipo de manipulação para introduzi-los. Okay? Então, isso aqui é mais ou menos uma definição um pouco mais precisa das coisas e uma lembrança do que a gente viu na aula passada, certo? Bom. Vamos ver agora as relações com o pseudo-escalar. Ok? Bom, qual a coisa mais simples que a gente pode fazer? A gente pega o número 1 e multiplica pelo pseudo-escalar. Ok? É uma coisa bastante trivial. Isso aqui dá o próprio pseudo-escalar. Certo? Então, o pseudo-escalar, ele está mapeando um escalar num pseudo-escalar. E, naturalmente, o inverso é verdade. Ou seja, se eu pego o pseudo-escalar, multiplico pelo pseudo-escalar, isso aqui vai me dar menos 1, que é um escalar. Então, o pseudo-escalar mapeia o pseudo-escalar em um escalar. Né? Então, esse cara vai ser o pseudo-escalar e ele vai num escalar. Tá? Ok, mas será que esse mapa se preserva para todos os tipos de objeto aqui? Né? Vamos ver. O que acontece se eu pego o pseudo-escalar e multiplico um vetor? Deixa eu fazer do jeito que eu estava fazendo aqui. Então, esse cara aqui, vezes I. O que fica aqui, né? Bom, primeiro a gente escreve assim, Mi, E0, E1, E2, E3. Bom, pessoal, vamos contar uma coisa aqui. Independente do Mi que aparece, independente do número que tiver aqui no Mi, ele vai ser um desses 4 números aqui, certo? Então, quando eu for comutar aqui, ele vai comutar com 3 caras e o outro vai ser igual a ele, então não precisa contar a comutação. Então, tem um número ímpar de comutações para ele chegar aqui. Então, a gente vê claramente que isso aqui vai ser menos I, Mi. Tá certo?
Então você tem uma relação de anticomutação desse cara com esse, o que é diferente quando você introduz simplesmente um i dos números complexos, tá certo? Você não tem essa relação aqui. Aí você é obrigado a trabalhar com, fazer outros passos aqui para você, digamos, reproduzir esse tipo de comportamento. Esqueci. Beleza. Mas mais que isso, né? Vamos ver o que acontece aqui quando eu faço, por exemplo, esse E0 com i vai ficar E0, E0, E1, E2, E3, que claramente é menos E1, E2, E3. Tá certo? Então, não é muito difícil você perceber que o pseudo-escalar leva vetor em trivetor. Tá certo? Então é bastante claro, né? Ou seja, eu pego o meu vetor, multiplico pela direita por i, e esse cara aqui é um trivetor. Ok? Independente do mi que eu escolha aqui, eu vou ter sempre um trivetor. E claramente, se eu pego um trivetor qualquer, ou 1, 2 e 3, por exemplo, e multiplico por i, obviamente vai dar um vetor, ou seja, esse cara aqui vai ficar 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, morreu. 1, 2, morreu. 5 e 1, 6. Então esse cara aqui vai ficar E0, se eu não errei nada, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, morreu. 1, 2, morreu. Então, 6. Bom, se eu não tiver errado nada, vai dar isso aqui, tá certo? Ou seja, ele leva o volume no espaço, no tempo, tá certo? Esse volume no tempo. E se eu multiplicar aqui pelo i, eu volto para cá. Então eu tenho esse mapa que vai e volta. Mas a gente sabe que ele tem que ser que ele vai e volta, porque eu sei que o quadrado dele é menos 1. Então quando eu mapeio, eu multiplicando por ele, e mapeio de novo multiplicando por ele, eu sempre volto no que eu estava antes, com sinal de menos a mais. Tá certo? Esse cara aqui vai justamente fazer o papel do que vocês veriam no formalismo de componentes, como o símbolo de Levi-Tivita, que a gente vai introduzir já já. Tá certo? Ok. Só que veja, eu levei o escalar no pseudo-escalar, os trivetores nos vetores e vice-versa, e os bivetores. Os bivetores são assim. Eu pego o i, o E0 e i, vou botar E0 e E1 aqui, tá certo? Isso aqui vai ficar como? Espera aí, deixa eu fazer do jeito que eu estou fazendo antes. E0, E1, E0, E1, E2, E3, tá certo? Ou seja, esse cara aqui é o E0, E1 vezes i, né? E isso aqui vai ser como? Comutou uma vez, menos 1. Morreu E0 com E0, menos 1. Então fica positivo. E1 com E1 é positivo. Então, E2, E3. Então, olha que interessante. Esse cara aqui, que é um que continha tempo e espaço, virou um que continha espaço e espaço. Tá certo? Mais que isso, eu posso pegar e lembrar que quando eu comuto, né, ou seja, um vetor qualquer, ele anticomuta com i, ou seja, se eu passo o E1 para cá, eu ganho um sinal de menos. Mas se eu passo depois o E0 para cá, eu ganho outro sinal de menos, ou seja, esse cara aqui, ó, E0, E1. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele anticomuta com vetores, mas ele comuta com bivetores, tá certo? Ele anticomuta aqui e ele comuta aqui, ok? Ok. Agora vamos entender qual é a relação do pseudo-escalar e vamos introduzir o símbolo de Levi-Tivita e ver a relação entre essas duas coisas. Pode falar. O que a gente está fazendo aqui é vendo o pseudo-vetor como pseudo-escalar como quem transforma os elementos. Isso. Que tem que ser ele que transforma os outros, não os outros que transformam ele. Assim. Todos eles vão se transformar, ou seja, se você multiplicar um bivetor por um bivetor, você vai encontrar ou um pseudo-vetor ou um escalar, tá certo?
Mas esse aqui, ele tem regras mais fáceis e mais gerais, por isso que a gente acaba estudando ele. E por que a gente estuda ele também? Porque é uma coisa que eu repito sempre para vocês, né? Quando a gente trabalha, não sei se vocês já viram esse formalismo do eletromagnetismo, você tem aqui o tensor de Faraday, né? Então você tem uma coisa aqui, deixa eu definir ele aqui. E aí você tem um tensor de Faraday que ele é assim, a derivada parcial do potencial vetor menos essa outra derivada potencial do escalar vetor. A gente vai chegar nisso, tá certo? Mas por que eu estou introduzindo esse cara? Porque nós poderíamos agora introduzir, por exemplo, o bivetor associado à transformação que o pseudovetor cria naquele cara ali. Aí você pensa, bom, mas negócio, o que é isso, né? O que significa essa transformação aqui? As pessoas definem o que eles chamam para fazer isso em termos de componentes, elas definem o dual. O dual, mini, ele vai ser o quê? Vai ser o símbolo Levi-Civita, mini alfa beta, F alfa beta. Tá certo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim como na álgebra, no cálculo de Gibbs, quando você trabalha com as componentes, você acaba evitando introduzir esses objetos que estão na metade para lá. Você percebeu que o I ele leva escalar no pseudo-escalar, ele leva o vetor no trivetor e o bivetor no bivetor. Então, em princípio, se eu pensar que eu posso sempre usar o I, eu poderia usar só metade dos elementos. E a outra metade eu representaria como o mapa do I nos outros, entendeu? Então, por exemplo, quando as pessoas fazem eletromagnetismo em termos de componentes, em termos de componentes de tensores, elas costumam introduzir esse cara aqui, que não é nada mais do que um pedaço desse vetor trazido de volta pelo I. A gente vai mostrar isso agora, que é esse o efeito, entendeu? Então, a gente mostra esse mapa porque ele é bastante importante e geral na álgebra e ele serve para você meio que dobrar a álgebra no meio, entendeu? O que pode fazer as coisas ficarem mais complicadas, inclusive. Bom, então vamos ver aqui um caso mais concreto. Eu tenho o I, tá certo? E eu vou multiplicar o meu vetor V aqui. Bom, mas a gente sabe que o V é um vetor, a gente vai escrever assim, I, V, Mi e Mi, certo? Mas isso aqui vai ficar assim, ó, V, Mi, I e Mi, certo? Isso aqui é um número, são só as componentes, então esse cara é um produto comutativo com todo mundo, tá certo? E eu tenho esse pedacinho aqui. Mas isso aqui fica como, pessoal? Vai ficar assim, ó, V0, então aqui vai ser o E0, só quando eu botar o E0 aqui vai ficar assim, né? E0, E1, E2, E3, E0. Esse vai ser o primeiro elemento, né? Então eu vou 1, 2, 3, 4. Então esse pedaço aqui vai ficar E1, E2, E3, certo? O próximo termo aqui vai ser o V1. O V1 vai ficar assim, E0, E1, E2, E3, E1. 1, 2, morreu. Então, esse cara vai ficar, o V1 não muda, eu vou só escrever aqui embaixo. Esse cara vai ficar E0, E2, E3. Tá certo? O próximo termo aqui vai ser assim, V1. Eu estou mostrando isso aqui na prática, abrindo os termos, para mostrar para vocês que o efeito do I é equivalente ao efeito do Levi-Civita. E a gente introduz o Levi-Civita justamente para você ver como que essas duas coisas se misturam, tá certo? Por quê? Porque sabendo disso, a gente pode nunca mais ter que fazer isso. A gente pode fazer a conta usando simplesmente a manipulação algébrica dos elementos e não se preocupar em abrir em componentes, certo? Mas a gente vai chegar lá. Então aqui é o V2. Então vai ficar E0, E1, E2, E3 e E2. Certo? Comuta uma vez, então dá um sinal de menos, vai ficar menos E0, E1, E3, tem esse menos aqui na frente, tá certo? E o V3, que vai ser E0, E1, E2, E3, E3. E3 com E3 é 1, então isso é fácil. E0, E1, E2, tá certo? Bom, pessoal, esse cara é o V com os índices embaixo.
A gente sabe que o V com os índices embaixo pode subir os índices usando a métrica, tá certo? Quando eu subir esse cara aqui, esse cara vai ficar menos V com índice em cima. Esse cara aqui vai ficar V1 com índice em cima. Esse cara aqui vai ficar V2 com índice em cima. E esse cara vai ficar V3 com índice em cima. Certo? Bom, para que a gente faz isso tudo? Porque agora a gente pode reescrever toda essa brincadeira numa linha só para perceber o que está acontecendo aqui. Então, o nosso IV vai ficar assim, menos V0, aí vai ficar E1, E2, E3, mais V1, E0, E2, E3, menos V2, E0, E1, E3, mais V3, E0, E1, E2, certo? Tá vendo que parece que eu estou fazendo um produto com esses caras aqui? Ó, quando eu tenho 0, 1, 2 e 3, eu tenho o sinal de menos 1. Agora veja, parece que eu comutei aqui o índice uma vez, e aí o sinal ficou positivo. Aqui agora eu comutei o índice 2 vezes e o sinal voltou a ficar negativo, que era o que eu tinha antes. E aqui eu comutei o índice 1, 2, 3 vezes e o sinal ficou positivo. Então, a gente pode definir agora, então isso aqui é o seguinte, eu vou falar que esse cara é igual a menos, eu vou introduzir um objeto e vou defini-lo embaixo. Esse cara é assim, alfa, beta, V, mi, E, mi, E, eu nem preciso desse cara aqui, porque esse cara já é assimétrico, E, alfa, E, beta. Tá certo? E eu vou dizer o seguinte, esse cara eu vou dar um nome para ele, mini alfa, beta, esse cara é o símbolo de Lewy Levitívita, ok? E ele é definido assim, esse cara é para 0, 1, 2 e 3, ele é igual a 1, e mini alfa, beta é totalmente antissimétrico. Tá certo? Ou seja, qualquer troca de índice que você faça nele vai ser igual a menos 1, ou seja, vai mudar o sinal dele. Tá certo? Então, sabendo dessas duas partes da definição, você pode calcular qualquer valor do símbolo de Levitívita. Tá certo? É fácil ver que, como ele é totalmente antissimétrico, se qualquer índice repetir dá zero, né? Porque eu posso pegar aqui um negócio E mini 1, 1, vai ser igual, eu troco 1 com 1, vai ficar menos E mini 1, 1. Né? Porque eu troquei o 1 com 1. Só que isso diz para mim que 2 vezes E mini 1, 1 é igual a zero. Certo? Então, como eu só tenho 4 possibilidades dos meus índices, eu tenho 4 entradas aqui, só pode ter alguma permutação desses 4 números. Tá certo? Então, essas duas informações são suficientes para definir o meu símbolo de Levitívita totalmente. Mas olha que legal. Esse vetor, ele tinha componentes dados por Vmi, que era o que eu estava fazendo originalmente aqui, ó, minhas componentes. Agora, eu tenho um trivetor, tá certo? Olha aqui, é um trivetor, cujas componentes são dadas assim, ó. E, mini, alfa, beta, Vmi. Esse cara aqui seria o dual, né, desse cara aqui, ó. Ni, alfa, beta. Tá certo? Geralmente dual você bota uma estrela ou um asterisco, alguma coisa assim. Mas você veja, o dual aqui é essa bagunça do Levitívita contraído com esse cara aqui que dá esse objeto aqui. Do ponto de vista da álgebra de Clifford, é simplesmente multiplicar pelo i. Tá certo? Tem o mesmo efeito.
É mais fácil em várias circunstâncias manipular esses objetos aqui, porque basta você saber essas coisas aqui, ó. Ele anticomuta com vetor, ele comuta com bivetor, basta você ter essas informações básicas e você sabe trabalhar com eles, tá certo? Agora, imagina agora que você quer provar que o dual do dual é o próprio objeto com sinal de menos. Você vai ter que contrair um outro Levi-Civita aqui, aí vai ter contração Levi-Civita com Levi-Civita, você vai fazer a conta, é chato, você vai mostrar que vai ser umas combinações de delta de Kronecker, tá certo? E vai provar basicamente que I ao quadrado é igual a menos 1, tá certo? Mas como eu falei para vocês, é mais difícil fazer nas componentes do que fazer algebricamente, tá certo? Ok. Né? Em geral, então, dado o Levi-Civita, eu sempre fico na dúvida, que eu não sei se ele é italiano ou não, então eu não sei se é Levi-Civita ou Civita, não sei. A gente tem, então a gente teria que esse mapa aqui seria esse aqui. Né? Um bivetor B mini, que era o exemplo que eu tinha escrito ali do tensor de Faraday, ele seria levado no B mini alfa beta. Agora, olha aqui quantos índices sobraram. 3 índices. Então, um vetor vira um trivetor. Mas a gente já sabia disso, quando a gente sabia que multiplicando pelo pseudo-escalar, um dos E's combinava com um dos E's, sempre. Aqui é a mesma coisa. 2 dos E's se combinam, 2 dos E's se combinam e 2 não se combinam. Então, por isso que 2 índices são contraídos e 2 ficam livres. Tá certo? Um trivetor T mini alfa vai para T mini alfa e mini alfa beta. Sobra o beta. Então, um trivetor é mapeado num vetor. Tá certo? E o número 1 é mapeado no mini alfa beta, que é um pseudo-escalar, porque ele tem 4 índices, tá certo? E vice-versa, ok? Então, isso aqui tudo vocês podem fazer, eventualmente vocês vão ter que fazer essas contas com componentes também, mas se vocês quiserem, vocês sabem agora, está dentro do arsenal de vocês, mapear isso numa álgebra de Clifford e fazer toda a conta em álgebra de Clifford, tá certo? Então, o pseudo-escalar faz o papel de desse símbolo Levi-Civita, tá certo? Bom, agora, cuidado, porque nessas álgebras mais complexas, os elementos eles têm uma interpretação direta e eles têm um papel algébrico. Esse é o papel algébrico, mas ele também significa o quadrivolume, ou seja, o volume no espaço e no tempo, tá certo? Assim como a gente vai ver e a gente viu, né, que esses elementos aqui podem ser usados para gerar rotações, esses caras podem ser gerados para fazer essa transformação. Mas esse cara em si também tem a interpretação da área, espaço e tempo, tá certo? Que a gente vai explorar agora um pouco essa parte. Vamos lá. Então, dados. Dado 2 vetores, eu usei W e U tal que W U é igual a 0, né? A gente pode fazer a seguinte conta. Quem é W externo U? Né? Esse cara aqui vai ser WU menos UW sobre 2, certo? Mas essa aqui de cima diz pra gente que WU mais UW sobre 2 é igual a 0. Mas isso significa que WU é igual a menos UW. Então, eu posso trocar a ordem aqui e posso ter simplesmente WU. Então, quando 2 vetores têm produto interno 0, eles anticomutam, tá certo? Então, novamente, é uma representação algébrica,
é uma propriedade algébrica associada a uma propriedade geométrica. Ortogonalidade significa anticomutação, e vice-versa. Bom, e agora? Eu posso pegar esse bivetor, todo mundo concorda que isso aqui é um bivetor? A gente sabe que esse cara aqui é um bivetor, e posso calcular o quadrado dele. O quadrado dele vai ser o quadrado desse cara aqui, que vai ser igual a isso aqui. Ok? Só que eles anticomutam, então posso anticomutar uma vez, vai ficar assim, menos w quadrado, u quadrado. Mas quem é w quadrado e u quadrado? É fácil, né? W quadrado é igual a WW, mas isso aqui é igual a W.W. Todo mundo concorda? Mas esse cara aqui é o produto interno, esse cara aqui a gente já fez a conta. Esse cara é WNi, eta, mini. Então isso aqui é um número. É um escalar. E esse cara também é um escalar. Tá certo? Então esse bivetor aqui ele vai ter um sinal negativo, né? O módulo dele vai ter um sinal negativo ou positivo, dependendo dos sinais que eu tiver no W e no U, certo? Se W2 menor que zero ou maior que zero e U for maior que zero ou menor que zero, a conclusão é a mesma. Menos W2, U2 é maior que zero. Certo? Ou seja, se um é menor que zero e outro é maior, ou vice-versa, significa que aqueles caras ali são verdade. Eu poderia ter escrito aqui também sinal de W quadrado é igual a menos sinal de U quadrado, certo? Isso aqui vale. Se W2 for menor que zero e U2 menor que zero, ou maior que zero e maior que zero, ou, se quiser escrever, sinal de W quadrado for igual a sinal de U quadrado, a conclusão é que menos W2, U2 é menor que zero. Certo? Então veja, um bivetor, tá certo? Formado por dois vetores tipo tempo, o que eles dão pra gente? Se é um bivetor formado por dois vetores tipo tempo, os sinais são iguais. Então esse cara aqui é negativo, tá certo? E a gente viu lá atrás que quando esse cara é negativo, a gente vai ver de novo, esse cara gera uma rotação. Então se você tem duas direções temporais e pega o bivetor associado a elas, isso te dá uma rotação no espaço. Agora, se um for tipo espaço, se um for tipo tempo, outro for tipo espaço, aí o produto deles fica positivo. Aí esse cara aqui ele vai gerar uma mudança de referencial. Tá certo? Ele está gerando um boost para vocês. Ok? Como é que a gente pode representar isso em geral? A gente pode calcular esse cara aqui. Exponencial de W, U. Ok? A gente já fez essa conta, a gente fez na aula passada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso refazer aqui. Mas basicamente você pode escrever esse cara assim, ó. Esse cara, U, aí eu vou pegar aqui e vou multiplicar por menos U2, W2 e vou dividir por raiz de menos U2, W2. Tá certo? Se eu quiser evitar totalmente a introdução de um número imaginário aqui, eu precisaria tomar cuidado. Quando esse número aqui for negativo, eu vou ter que fazer... Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso botar um módulo aqui. Tá certo? Se eu boto um módulo, eu acho que fica melhor do que fazer do jeito que eu fiz nas minhas notas.
Como é que vai ficar esse cara? Quando o quadrado desse cara aqui for positivo, então coincide com esse quadrado desse negócio aqui. Porque aí o módulo do número positivo já é o próprio número e assim por diante. Então, deixa eu ver, isso. Então, nesse caso, eu vou ter cosseno hiperbólico de raiz de módulo de U2 W2, tá certo? Mais WU sobre raiz de U2 W2 seno hiperbólico de raiz de, né, U2 W2. Ok? Isso aqui é para U2 W2 maior que zero. Ok? Deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira, né? Porque esse cara aqui vai ficar ao quadrado, vai ser igual a 1. Deixa eu ver se eu estou falando uma besteira. Isso. O ao quadrado desse negócio vai ficar igual a 1, tá certo? Deixa eu ver aqui, né? A gente já fez ali, vai dar assim, menos W2, U2, dividido por módulo de U2, W2. Mas se isso aqui é positivo, significa que esse número é negativo, então esse cara aqui é igual a 1. Tá certo? Então a gente tem aquele mesmo padrão que a gente tinha antes. O quadrado desse negócio é 1 e as potências ímpares dele é igual a ele mesmo, tá certo? Quando eu tiver menos U2 W2 menor que zero, isso aqui vai ser cosseno de raiz de módulo de U2 W2 mais WU raiz de U2 W2 seno dessa brincadeira aí. Tá certo? Que são os dois padrões que eu falei para vocês. Eu tinha feito nas minhas notas de uma forma mais simplificada, que eu acho que eu posso introduzir agora para vocês. A gente sabe que cosseno de I vezes alguma coisa, desculpa, cosseno hiperbólico de I, deixa eu escrever aqui. Cosseno hiperbólico de I vezes X é igual a cosseno de X. E seno hiperbólico de I vezes X é igual a I seno de X. Tá certo? Não sei se vocês já viram isso, mas é bastante fácil fazer, tá certo? Bom, sabendo disso, essas duas expressões elas podem ser escritas como uma só. Fica assim, cosseno hiperbólico de raiz de menos U2 W2. Então, quando esse cara aqui for negativo, o menos que vai aparecer aqui já transforma esse cosseno hiperbólico num cosseno, tá certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui, porque esse cara vai ter um I, o I vai aparecer aqui, ele vem para fora, transformando o seno hiperbólico no seno, com o I aqui, mas vai ter um I aqui do denominador, tá certo? Então, as duas expressões podem ser escritas sempre assim. WU dividido por menos U2 W2. Ok, deixa eu ver. Isso. Seno hiperbólico. Ok? Bom, e aí? Para que serve esse negócio, pessoal? Como é que a gente mostra, como é que a gente, como é que diz, utiliza as propriedades algébricas desse elemento da álgebra para mostrar que ele está associado a rotações? Deixa eu ver, acho que eu preciso de mais espaço. O que acontece se eu... eu preciso introduzir mais uma característica da minha álgebra aqui. Bom, primeiro, dados U, I, W
vetores. Deixa eu escrever melhor, deixa eu fazer de outro jeito. A e B pertencentes à minha álgebra, tá certo? Eu digo que A, B, reversão é igual a B, reversão a reversão, tá certo? Ou seja, a reversão do produto é o produto dos elementos revertidos, tá certo? E digo mais, digo que se V é um vetor, V revertido é igual ao próprio V. Ok? Bom, com isso aqui a gente pode ver, por exemplo, que esse cara vai ser igual a quê? E3, E2, E1, E0, tá certo? É fácil vocês usarem essa regra para mostrar que isso aqui é verdade. E isso aqui nada mais é do que, ó, 1, 2, 3, comutou 3 vezes. 1, 2, comutou 5 vezes. 2 comutou 6 vezes. Então isso aqui vai dar pra gente, peraí que eu errei a conta. Para eu botar na ordem anterior, esse cara comuta 1, 2, 3. Esse vai comutar 1, 2, então é 5. E esse aqui... Peraí, será que isso aqui está certo? Eu errei aqui na minha conta, peraí. Comutou 1, 2, 3. Deixa eu fazer todas as contas. Então, vai ficar menos E0, E3, E2, E1, né? Porque comutou, passou por 3 caras. Mas aí esse cara aqui passa por 2, vai ficar menos E0, E1, E3, E2, tá certo. Então eu errei aqui na minha conta, tá? E0, E1, E2, E3, que é o próprio I. Certo? Então, a reversão do I é ele mesmo, ok? Porém, você pode ver aqui que a reversão, por exemplo, do E0, E1 vai ser menos E0, E1. Certo? Porque quando eu reverter aqui vai ficar E1, E0, mas eu troco uma vez e ganho o sinal de menos. Certo? Então, a reversão aqui em bivetores, isso aqui parece conjugação complexa. Em bivetores, complexa. Tá? Só para lembrar, não é conjugação complexa. Estou mostrando para vocês que o efeito da reversão aqui é esse de mudar o sinal, ok? Bom, dado isso aqui como parênteses, vamos voltar para o que a gente estava fazendo. E, W, U, aplicado em U, vai ser como? Vai ser cosseno hiperbólico de raiz de menos W2U2 mais, aí eu já vou botar assim, WU dividido por raiz de menos W2U2 seno hiperbólico seno hiperbólico de raiz de menos W2U2. E tudo isso aqui está multiplicado por U. Ok? Bom, mas o que acontece? Eu posso distribuir aqui, o U com U vai dar U quadrado, então esse cara aqui vai ficar assim. Cosseno hiperbólico de raiz de menos W2U2 vezes U, mais, aí vai ficar assim, W, U quadrado é um número, aqui é raiz de menos W2U2, então você vê que vai cortar
pouquinho, isso. Vai subir a raiz aqui, aqui vai ficar seno hiperbólico de raiz de menos W2U2, tá certo? Então veja, esse cara foi transformado numa combinação desse cara com o W. Então, quando eu aplico esse operador aqui, esse cara está ganhando uma componente na direção W. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é seno hiperbólico ou seno. Aqui é cosseno, tá certo? Então, esse cara parece que está fazendo um papel de rotação aqui, ok? Bom, vamos fazer um caso prático aqui, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso W igual a E1 e o nosso U igual a E2. E eu vou botar aqui um θ num deles qualquer, tá? Botar aqui o U, não, botar aqui no... Esse cara aqui vai ser E1, vai ser θ vezes E1 e o U vai ser E2. Ok? Como é que vai ficar a nossa conta? Essa conta vai ficar assim. Bom, aqui vai ser módulo quadrado desse cara aqui é W, θ quadrado aqui vai ser 1, aqui vai ser menos, então esse cara vira cosseno. Cosseno de θ. Vezes o quê? Vezes U, tá certo? Mais, aqui o módulo de U ao quadrado é 1, então esse cara vai embora, esse cara aqui vai ser θ, tá certo? Porque vai ser o I daqui com o I daqui, sobra o θ, corta com esse θ daqui, e aqui eu vou ter E1, certo? Todo mundo acompanhou? E esse cara aqui vai ser seno de θ. Tá certo? O meu U aqui é o E2. Tá certo? Então veja, eu estou pegando a minha direção 2 e estou girando na direção 1. Então isso aqui é um vetor de mesma norma, tá vendo? Esse cara aqui é um vetor de mesma norma, só que agora ele vai apontar, né? Digamos, eu tinha aqui o E2, eu tenho aqui o E1, ele apontava antes aqui nessa direção, tá certo? Agora eu tenho uma componente na direção 1 com ângulo θ aqui, ó. Agora ele aponta para cá. Então ele girou de 2 para 1, tá certo? Que foi o efeito desse termo aqui nele. Okay? Se nós escolhermos aqui outro caso, para ilustrar, a gente pode escolher aqui o nosso W igual a, vou chamar de beta E0, tá certo? E o nosso U eu vou chamar de E1. Ok? Então é um cara que está apontando na direção espacial e eu quero fazer a transformação gerada aqui. Né? Bom, como é que vai ficar esse negócio aqui? Vai ficar assim, cosseno hiperbólico, só que agora esse cara ao quadrado dá menos beta ao quadrado. Vai ficar menos com menos vai ficar beta ao quadrado e o outro é 1. Então esse cara aqui vai ser cosseno hiperbólico de beta. Ok? Aqui a gente vai ficar mais beta E0, opa, faltou o E1 aqui, né? E1 mais beta E0, deixa eu ver se eu não estou errando, não, esse cara aqui, opa, isso, beta E0, só que aqui eu tenho um beta também, que é esse cara daqui, tá certo? Então, corta esse cara com esse cara aqui e fica seno hiperbólico de beta, tá certo? Então isso aqui é o quê? É uma transformação de Lorentz, né? Que a componente 1, né? Que é a, né? Lembra, a gente pega aqui o y1 vai ser igual a gama x1 mais ou menos, aqui está dando mais, né? V sobre C é x0, tá certo? Então é a mesma coisa que a gente está obtendo aqui, ó, transformação de Lorentz, tá certo? Então, de fato, esse treco aqui está fazendo o papel que a gente quer. Porém, tem alguma coisa estranha aqui. A gente acabou de falar que um vetor, ele tem a reversão dele igual a ele mesmo, por definição, certo? O que acontece se eu fizer o seguinte, né?
sabemos que W revertido igual a W, ok? E U revertido igual a U. Mas se nós calcularmos o seguinte, a gente define R como sendo exponencial de WU, a gente sabe o quê? Que esse cara revertido, esse cara é uma série de potência nisso aqui. Toda vez que eu reverter essa série de potência, eu estou revertendo a posição do U com W, certo? Não é difícil vocês se convencerem, fica como exercício para vocês, que isso aqui é UW. Só reverteu a posição dos dois aqui, certo? Mas a gente sabe que esse cara é um bivetor, ele é antissimétrico, então isso aqui é menos WU. Tá certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque agora eu vou fazer a seguinte conta. Eu estou supondo que esse tipo de transformação aqui é uma rotação, mas não é. Certo? Não é ainda. A gente vai transformar ela numa rotação, mas por enquanto ela não tem as características que a gente deseja. Então vamos lá. Se eu vou pegar aqui RU e calculo a reversão, se isso aqui fosse um vetor, ou seja, se a rotação estivesse sempre me dando um vetor, isso aqui teria que ser igual a RU, certo? Mas não é isso que acontece. Isso aqui vai ser U revertido, R revertido. Tá certo? Desculpa, aqui eu tenho que fazer para um V qualquer, tá? Aqui é um outro V que não é nem W nem U, tá certo? E aí vai ficar isso aqui. Só que esse cara aqui, ó, vai ser igual a VR, né, que eu posso escrever exponencial de menos WU, tá certo? E que eu não sei necessariamente como comutar esses dois caras aqui para ver se eu volto para esse cara aqui, né, para ver se eu volto para a minha expressão original. Não é verdade sempre mais, ok? Mas como é que eu posso fazer para isso ser verdade sempre? Como é que eu posso fazer que seja uma identidade a aplicação desse R no meu V? Vamos pensar um pouquinho. Eu posso introduzir a seguinte expressão. R, V, R revertido. O que acontece se eu aplicar a reversão nesse cara aqui? Isso aqui vai ser igual a... Né? Lembra, a reversão é sempre definida assim. Eu vou fazer os passos todos ali para vocês verem uma vez como é que faz. Então, eu vou chamar isso aqui de A e eu vou chamar esse cara aqui de B. Certo? Isso aqui vai me dizer que é B, dagger, A, dagger. Certo? Mas o B é o R e a reversão da reversão é ele mesmo. Então, fica R aqui e aqui eu vou ter A, que é esse cara aqui, R, V revertido. Tá certo? Mas aí eu aplico aqui de novo, fica fácil, vai ficar R, V revertido, R revertido, mas o V é vetor, por definição, isso aqui é R, V, R revertido. Tá certo? Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Tá certo? Mas veja, a gente pode mostrar facilmente o seguinte. O que acontece quando eu tento comutar esses caras aqui? Lembra, esses caras seriam ortogonais, faz com que esses caras anticomutem. Mas agora, o que acontece com a área associada com o U e um novo vetor e com a relação algébrica que essa área tem com a própria direção U? Né? É fácil. Esse cara vai ser WU menos UW sobre 2, a definição do produto cunha, vezes U. Mas isso é WU quadrado menos UWU sobre 2. Certo? Só que isso aqui é um número. A gente sabe que U ao quadrado é um número, que é o produto interno do U com ele mesmo. E um número comuta com W. Eu posso passar para cá. Então vai ficar assim, ó, U2W menos UWU sobre 2. Mas U ao quadrado é U vezes U. Então eu tenho um U aqui e um U aqui. Eu boto em evidência. Vai ficar assim, UW menos U. Opa. Esse aqui veio em evidência junto com o daqui. WU sobre 2. Mas isso é U
W. Só que eu estava botando na ordem WU. Então eu posso mudar a ordem aqui e vou escrever U como sendo WU e botar um sinal de menos. Então a área formada com U e qualquer outro elemento anticomuta com U. Tá certo? Isso também é uma relação algébrica que expressa uma característica geométrica. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque agora, a conta que eu estava fazendo sempre era assim, ó. Eu sempre estava pegando essa minha rotação maluca aqui, né? E estava botando ela com o U aqui, ó. WU e o U aqui, certo? Mas, se eu faço isso, o que acontece? Eu tenho que WU com U, eu posso passar para cá. Bom, o que acontece? Esse cara vai ter potências ímpares, que vai ser proporcional a isso aqui, e potências pares, que vão ser números. As potências pares não mudam de sinal, mas as potências ímpares mudam, tá certo? Mas como as potências pares, se eu botar um menos 1 ali, tanto faz, isso aqui vai ser igual a U exponencial de menos WU. Tá certo? Mas só no caso especial que o U aparece aqui, ó. Por isso que estava dando certo antes, tá certo? Por isso que essas contas aqui deram certo. Por isso que deu a transformação de Lorentz, por isso que deu a rotação. No caso geral, aquilo não dá mais certo, porque o V não vai necessariamente anticomutar com a área. Ou seja, se eu botar um V qualquer aqui, aí não é mais verdade isso aqui. Tá certo? Porém, esse negócio aqui vai sempre ser verdade. Tá certo? Vamos ver se isso aqui satisfaz o que a gente quer. Então eu preciso fazer a seguinte introdução. Eu tenho E, W, U sobre 2, V, E, W, U negativo sobre 2. Essa aqui vai ser o nosso RVR rotacionado. Eu botei esse fator de 2 aqui, porque eu sei que esse cara aqui com fator de 1, não com fator de meio, funciona. E eu quero que R, U, não V mais, U, R, vai ser igual a isso aqui. Então vai ficar assim, E, W, U sobre 2, U, E menos W, U sobre 2. Mas esse cara anticomuta, quando eu trocar de posição o U e esse cara aqui, esse sinal que muda. Então isso aqui vai ficar E, W, U. Então aquilo que a gente estava usando antes, que nós fomos inspirados pela série de potência da exponencial, é um caso particular, ou seja, esse formato aqui é um caso particular desse formato aqui. Mas esse formato funciona sempre. Vamos ver isso? E ó, novamente, isso aqui, pessoal, é para evitar escrever um monte de matriz, tá? Então, tem que ter uma certa dose de familiaridade com as relações algébricas, mas uma vez que você tem essa familiaridade, é muito mais fácil trabalhar com a álgebra do que trabalhar com as matrizes, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu quero calcular aquela rotação assim, θ, E1, E2, tá certo? E aqui eu vou botar um vetor qualquer espacial, só por simplicidade. Quer dizer, eu posso botar um vetor qualquer aqui, eu posso botar um vetor V, né? E aqui menos θ, E1, E2 sobre 2, certo? Eu quero calcular esse negócio aqui. Vamos calcular aqui embaixo. Vai ficar assim, E, θ, E1, E2 sobre 2, e aqui eu vou abrir. Vai ficar Vmi, vou botar aqui, V0, E0 mais V1, E1 mais V2, E2 mais V3, E3, tá certo? E aqui, exponencial de menos θ, E1, E2 sobre 2, certo? Vamos ver o que acontece. Veja, eu tenho E1 e E2. Quando eu fizer a minha série, vai dar um cosseno,
ou um cosseno hiperbólico, aqui no caso vai ser cosseno, porque esse cara aqui tem potência quadrada dele é menos 1. Então, esse cara vai dar cosseno, e o outro termo vai ser proporcional a E1, E2 vezes seno, certo? Se eu passo esse cara pelo E0, o termo de cosseno é um número, então ele passa, não muda de sinal, não acontece nada. E o termo E1, E2, ele vai trocar uma vez o sinal, porque o E0 passa pelo E1, mas ele troca de novo do sinal quando passa pelo E2. Então, esse cara, ele comuta com esse. Então, eu posso abrir isso aqui, ó. Então, quando eu estiver pegando só o E0, esse cara comuta com esse, vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de θ E1. Eu posso botar E1, E2 direto sobre 2, menos θ E1, E2 sobre 2. V0, E0. Mas veja, pessoal, isso aqui é zero. Então ele não fez nada nesse pedaço aqui, ó. Ele deixou esse cara quietinho. A minha lógica, ela vai valer para o E3 também. Porque esse cara, o E3, passa pelos dois, troca de sinal duas vezes. Então, para o E3, esse cara aqui não faz nada, então eu vou ter aqui mais V3, E3. Tá certo? Agora, o que vai acontecer com o meu vetor a hora que ele passar pelo E1 ou pelo E2? O E1, ele passa pelo E1 sem trocar de sinal, porque é a mesma coisa. Mas quando ele passa pelo E2, muda de sinal. Então, esse cara vai passar para cá com o sinal trocado. Aqui era menos, vai para mais. Então, vai ficar como? Vai ficar mais exponencial de θ E1, E2, que multiplica esses dois caras aqui, porque vai acontecer igual para os dois. V1, E1 mais V2, E2. Então, a nossa conta ficou bastante simples. Ficou assim, ó. V0, E0, mais V1, E1, mais essa conta aqui, que eu já vou abrir. Esse cara aqui é fácil, é cosseno de θ, né? E esse cara aqui é mais E1, E2, seno de θ. E isso aqui tudo multiplica esse cara aqui. V1, E1 mais V2, E2. Certo? Mas olha que legal. Eu acho isso aqui particularmente muito bonito. Eu vou fazer o restinho da conta aqui. Vai ficar assim, ó. V0, E0 mais V1, E1, V3, E3. Eu não tinha errado aqui não, né? Não, eu errei sim. Era 3. O cara que não sofreu nada, o V3, E3. Mas olha aqui. O cosseno, ele multiplica os dois caras. E não muda nada, tá certo? Só que o que vai acontecer? O termo de seno, quando ele multiplicar esse cara, o 1, vai ficar assim. E1, E2, E1. Troca uma vez e o E1 vai embora. Mas tem um sinal de menos, tá certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vai ficar mais. Aí eu vou pegar aqui o cara que vai multiplicar. Vamos começar com quem vai multiplicar E1, tá certo? Quem vai multiplicar E1 vai ser V1 cosseno θ, que é esse vezes esse, e esse vezes esse, tá certo? Então eu tenho o E1, E2, E2, vai sobrar só o E1, vai ficar seno θ V2, mais V2 seno θ, isso tudo E1, ok? Mais, agora quem multiplica o E2? Cosseno θ com V2, então V2 cosseno θ, tá certo? Eu botei o 1 em cima e embaixo, mas tanto faz porque a métrica de Minkowski é tranquila nisso. Mas aí é aquela conta que a gente tinha feito antes. Quem vai multiplicar o E2 é esse vezes esse. Esse vezes esse tem um sinal de menos. Então fica menos V1 seno de θ. Vocês lembram da matriz de rotação, que tem um seno no lugar e outro seno no outro? O seno no lugar e menos seno no outro? Né? Ou seja, você lembra? É uma coisa assim, cosseno, menos seno,
seno, cosseno. Você tem que meio que... toda vez que eu preciso descobrir o sinal que eu quero, eu preciso fazer uma rotação na minha cabeça e ver se o θ vai fazer horário ou anti-horário. Aqui, a ordem desse cara define. Se é 1, 2, ele roda de 1 para o 2. Se é 2, 1, ele roda 2 para o 1. Entendeu? Então, a maneira... Ou seja, aqui o conceito de área direcionada é usado diretamente. A área tem uma direção que significa a rotação que ela causa. Tá certo? Mas, olha que interessante, pessoal. Isso nos forçou a introduzir esses objetos engraçados aqui, ó. R, que vai ser igual a exponencial de θ sobre 2, E1, E2, que foi o que a gente trabalhou aqui, certo? Esse objeto tem dinâmica, a gente pode, inclusive, tirar a dinâmica do vetor. O vetor, quando ele muda, o que acontece com os componentes? As componentes se misturam e elas podem ser dilatadas ou não. Vamos esquecer por um instante a dilatação das componentes. Se o módulo do vetor não muda, então, o que acontece aqui? R, V, R, dagger, ao quadrado, dá o quê? Isso aqui vai ser R, V, R, dagger, R, V, R, dagger. Vocês concordam? Mas veja, isso aqui vai ser uma coisa assim, ó, exponencial de WU, V, exponencial de menos WU, exponencial de mais WU, V, e aqui exponencial de menos WU. Certo? Mas isso aqui, ó, dá 0 no expoente. Isso aqui é o número 1. Mas aí V com V é um número. Então isso aqui dá V quadrado. Então o rotor, ele não muda a norma. Então agora a gente tem todos os elementos para de fato acreditar que esse rotor representa uma transformação de Lorentz, agora no seu sentido mais amplo. Porque quando a gente fala transformação de Lorentz, a gente geralmente pensa na transformação de referencial. Mas a transformação de Lorentz é o grupo que deixa a métrica de Minkowski invariante. E nesse grupo tem a parte de rotações também. As rotações também são parte das transformações de Lorentz. É um grupo de 6 dimensões. São as 3 rotações e os 3 transformações de referencial. Tá certo? Então, se eu estiver trabalhando com algum tipo de noção de dinâmica em que os meus vetores têm essa norma mantida, eu posso, de certa maneira, tirar a dinâmica daqui e botar no rotor. Então, por exemplo, eu posso dizer, não, o meu V de T não é mais... Não é assim, não é um V de T para um T para componentes aqui vetoriais. Eu vou escrever ele assim, esse cara vai ser um exponencial de um bivetor complicado aqui. Eu vou botar o E3 aqui como meu padrão, tá certo? E vou ter um cara assim. Ou E0, depende do que eu estou fazendo. Se for um cara tipo tempo, é claro que eu não posso mudar, né? Se eu preservo o quadrado aqui, então, se esse cara for tipo tempo, eu tenho que começar com um tipo tempo aqui, e um boost, uma rotação arbitrária feita sobre ele, me leva a qualquer outro tipo tempo. Mas aí eu boto a dinâmica aqui. 2... Certo? Eu posso fazer isso. Aí você pode se perguntar, bom, será que a natureza usa isso para alguma coisa? Essa peculiaridade? Bom, vamos ver mais uma propriedade desse negócio. Esse cara, θ sobre 2, E1, E2, ele representa uma rotação de ângulo θ. Ele não representa uma rotação de ângulo θ sobre 2. Quando eu aplico, ele aparece dos dois lados. Esse θ vai eventualmente se juntar com esse θ aqui e vai dar θ, e não θ sobre 2. Porém, esse objeto, quando eu calcular ele em 2π, vai dar quanto? Exponencial de π, E1, E2. Tá certo? Mas quanto é que é isso? É cosseno de π, que é menos 1.
Esse cara aqui, o rotor, ele não volta para o mesmo rotor original quando você dá uma volta. Tá certo? Isso lembra vocês alguma coisa? O que não volta a ser ela mesma quando você dá uma volta de 2π? Vocês já viram mecânica quântica? Não, né? São os espinores. São as partículas que eventualmente serão as partículas de spin meio, elas vão ser representadas por rotores. Na verdade, quando vocês virem isso em mecânica quântica, vocês vão ver na linguagem de spinor, mas o spinor nada mais é do que essa ideia de que você vai tirar a dinâmica dos vetores e jogar a dinâmica nesse tipo de objeto rotor aqui. Só que esses objetos que são rotores, eles têm a ver com uma parte da representação do grupo de Lorentz que normalmente não aparece. Porque como a gente está pegando o grupo de Lorentz, de certa forma transformando em 2 pedaços, é como se a gente estivesse tirando a raiz do grupo de Lorentz. E essa raiz do grupo de Lorentz é o grupo de spin. Tá certo? Professor, essa questão de tirar a dinâmica de um lugar está associada àquela transição de cenário de Schrödinger, cenário de Heisenberg, que joga do operador... Não está necessariamente associado àquilo, mas é o mesmo tipo de ideia. Exatamente. Ou seja, você está tirando a dinâmica do vetor posição e colocando numa certa matriz de transformação. Sim. Mas é a mesma lógica. Certo? Então, uma coisa interessante da álgebra de Clifford é que você pode nunca nem introduzir o spinor e você consegue reproduzir todo o eletromagnetismo e toda a parte de spinores simplesmente usando essa álgebra. Aqueles 16 elementos que eu falei para vocês, eles são suficientes para tudo, para representar spinores e campos eletromagnéticos. Tá certo? Eu não sei se existe uma álgebra que consiga representar também as forças fracas e a cromodinâmica, que seria interessante, mas eu acho que, não sei, eu acho que não existe algo assim, certo? Mas acho bastante interessante que você consiga comprimir todo o eletromagnetismo quântico e clássico, mais a eletrodinâmica, numa álgebra só, tá certo? Que carrega tanta informação. E, novamente, basicamente você tem que saber que E1 ao quadrado é menos 1, os EIs todos são iguais a 1 e que eles anticomutam. O resto aqui, pessoal, é só aplicação repetida dessas ideias. Certo? Ok. Vimos. Agora vamos entrar com os referenciais. Bom, então a gente já viu que o nosso vetor U, né, esse vetor aqui é aquele que a gente define como dx mi d tal, e é importante que a gente esteja usando aqui o tempo próprio, tá certo? Esse cara aqui, ó, a gente define com 1 sobre c, não sei se vocês lembram, só para ficar os objetos com unidade, sem unidade, né? Isso aqui vai ficar assim, gama, vírgula, gama v1 sobre c, gama V2 sobre C e gama V3 sobre C. Certo? Ok. Esse V aqui, a gente pode introduzir ele bonitinho. O VI, ele é definido como dxi dt. Tá certo? Então é aquela brincadeira. É a medida das coordenadas em termos do tempo coordenado, ou seja, da taxa de variação das coordenadas no tempo coordenado, que dá a velocidade assim como observada no referencial x0, x1, tá certo? E esse cara aqui é a mesma coisa, só que medido a passagem de tempo usando o relógio da própria partícula que está propagando, tá certo? E a gente introduz aqui esse cara que vai fazer o papel de projetor para a gente, tá certo? Esse cara ele vai ser 1, 0, 0, 0. Ele é o caso trivial, tá certo? Esse cara ele representa o referencial que coincide com as coordenadas que a gente está usando. Mas nem sempre isso vai ser verdade. Então a gente vai ver o que acontece com esse objeto simplificado e depois a gente vai estender isso para um objeto qualquer. Isso vai dar para a gente maneiras de usar essa álgebra, tirar todas aquelas fórmulas da relatividade restrita de maneira bastante fácil, certo? Fácil? Bom, não sei se vocês vão achar fácil, mas eu acho mais natural do que a maneira que a gente faz normalmente. Okay? Bom, a gente sabe de algumas coisas aqui, né? A gente sabe que o W
vai ser escrito como? Vai ser escrito W, Mi, E, Mi, ou seja, esse cara vai ser E0, mas a gente sabe que o E0 embaixo é menos o E0 em cima, tá certo? Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem. A gente sabe que também que o Mi, W, Mi é igual a menos gama, tá certo? Que a gente pode tirar direto daqui, tá certo? É só pegar o produto desse cara aqui. Naturalmente vai ter uma métrica de Minkowski aqui, que vai ter o sinal de menos 1, por isso que aqui vai ficar menos gama. Ok? Ok? Então isso aqui mostra pra gente naturalmente que o ponto W é igual a menos gama. Esse aqui já é o produto na álgebra de Clifford, tá? Que eu construo com esses objetos aqui. Certo? Onde o U, naturalmente, está também definido como U, Mi, E, Mi, onde eu tenho usado frequentemente a métrica de Minkowski para subir desse índice. Tem que fazer essas contas, tá, pessoal? Senão vocês vão se enrolar na hora que vocês tiverem que fazer, né, numa prova, numa situação assim. Ok? E aqui a gente sabe que U ao quadrado é igual a menos 1, e a gente sabe que W ao quadrado é igual a menos 1. Ok? E aí? Como é que a gente pode usar esses objetos agora e as relações algébricas entre eles para tirar informações? Porque basicamente o que a gente vai ver é o seguinte. Pega um vetor posição, um vetor velocidade. Por exemplo, o U. Se eu quiser saber a projeção na direção temporal, basta eu pegar um W e fazer essa projeção aqui. Mas se eu quiser saber as componentes espaciais, eu vou ter que fazer um outro tipo de procedimento, tá certo? Mas eu vou conseguir traduzir esses dois procedimentos em procedimentos algébricos, certo? Então vamos lá. Vetor posição. X, Mi, é escrito x igual a x0 E0 mais xi EI. Certo? Só separei aqui os dois pedacinhos. Se eu tivesse subido esse zero aqui, tem que botar o menos aqui, mas como eu estou botando embaixo, dá todo mundo direitinho, né? Isso aqui nada mais é do que a definição usual de um vetor na álgebra de Clifford, ok? Bom, o que acontece quando eu faço isso aqui agora? X escalar W. Né? A gente olha para o nosso W aqui, é fácil, cadê ele? Está ali. Então, vai ficar menos x0, certo? Então é fácil. Se eu quiser saber a coordenada temporal desse vetor posição no referencial definido por W, basta eu fazer isso aqui, tá certo? Agora, como é que agora eu faço para conhecer esse pedaço aqui? Ó? Okay? Então vai ficar assim, xi EI. Né? Só que isso é x mi e mi menos x0 E0, tá certo? Eu simplesmente somei e subtraí esse pedaço aqui, ok? Para voltar para cá. Ou se você quiser pensar, eu peguei esse cara e joguei para lá, tanto faz. Tá? Bom, esse cara aqui é o meu próprio x, não muda nada, tá certo? E esse cara aqui é o seguinte, menos esse x0 aqui é x escalar E0. Todo mundo concorda? Espera aí se eu não estou fazendo besteira. É, menos aqui. Certo? Porque eu pego o meu x0 e escrevo assim. E aqui eu tenho o meu E0 embaixo. Ok? Só que o meu E0 embaixo, quem é? Cadê você? Eu já escrevi. Aqui, ó. O meu W é o meu E0 embaixo, que é menos esse cara em cima. Certo? Então, esse cara aqui é W. E esse cara aqui, eu vou botar esse menos com esse E aqui. Isso aqui vai dar x.w. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Espera aí.
esse cara é mais W, esse cara aqui. Peraí que tem um sinal errado aqui em algum lugar, peraí. Aqui, ó, cuidado, aqui eu fiz errado, tá? Esse menos aqui é quando eu ponto W, o W é o E com zero embaixo. O E com zero em cima não tem o menos, tá certo? Ou seja, isso aqui é menos x escalar E0, ok? Por isso estava errado o sinal aqui. Então, esse cara vai ficar com o sinal de menos e esse cara sem. Então, vai ficar assim, x mais x escalar W, W. Certo? Olha que legal. Agora a gente consegue manipular algebricamente isso aí facilmente. Então, eu tenho que xi e i vai ser igual a x mais xw, w. Ok? Mas o que é isso aqui, pessoal? É assim, ó, x mais xw mais wx sobre 2 vezes w. Tá certo? Se eu faço aqui a distribuição, fica wxw e aqui vai ficar xw quadrado. Então vai ficar assim, ó, x mais, aí dentro aqui, menos x mais wxw sobre 2. Certo? Eu multiplico por 2, divido por 2, 2 menos 1, x mais wxw sobre 2. Certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso escrever esse cara aqui assim, ó. X, boto um sinal de menos e um w ao quadrado, agora eu volto a botar aqui do lado direito, mais wxw sobre 2. E isso aqui, ó, tem um menos aqui, o w fica em evidência para lá, vai ficar assim, wx, porque wx menos xw e vezes o w aqui. Wx menos xw. Olha que interessante. Para eu projetar as componentes espaciais de um vetor posição num referencial definido por w, basta eu calcular essa projeção aqui. Ou seja, essa área aqui, que a gente vai definir como sendo o vetor, a projeção espacial, ela vai se comportar como um vetor tridimensional. Certo? Deixa eu ver quanto tempo. Já passou. Bom, então, só para finalizar aqui, a gente vai definir nosso vetor posição como sendo... Cadê você? Ué. Só pegar a ordem. Como wx, certo? Então, essa aqui é a maneira de você pegar um vetor posição, totalmente agora agnóstico em relação ao referencial, não interessa o referencial, e isso aqui vai projetar esse cara num subespaço tridimensional que vai representar as componentes desse cara nesse referencial aqui. Então, toda a questão de transformação de Lorentz, a gente vai poder transformar em projeções e referenciais simplesmente com manipulações algébricas, tá? De uma maneira muito mais simples. Bom, novamente, eu não sei se vocês vão considerar isso mais simples, mas eu acho mais natural, tá certo?